Obrigado porque o Senhor já está derramando abundantemente mais sobre cada mão aqui estendida, sobre cada família aqui representada. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe e prospere o trabalho da mão de cada um. Pai, que o Senhor dê sabedoria, dê estratégias, revele aos teus filhos ideias, meu Pai, para esse tempo, para essa geração, que o Senhor possa fazê-los frutificar abundantemente mais. Dê força para trabalhar, dê força, meu Deus, para seguir rumo, meu Deus, ao que o Senhor está colocando a vida deles e principalmente de sabedoria. Pai, que o dom administrativo é um dom, meu Pai, derrama sobre nós, derrama sobre as nossas vidas, para que possamos administrar com sabedoria tudo que o Senhor está colocando em nossas mãos para esse tempo, para essa geração, para essa estação, meu Pai, em nome de Jesus, dê temor e tremor às pessoas que vão administrar esses recursos, que sirva para o avanço e o crescimento do Teu reino na face da terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O infantil. Quem está com os filhos? É a Jéssica. Jéssica e José. Glória a Deus. Em breve nós veremos esses filhos aqui em cima adorando ao Senhor, amém? Ministrando ao Senhor, fazendo que a glória e a Shekinah de Cristo desça sobre nós, conduzindo-nos em adoração, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo. Eu te peço agora que aquiete os nossos corações, aquiete as nossas emoções, nós possamos ouvir a tua voz, nós possamos ouvir os teus comandos nessa noite, a tua direção. Pai, que essa palavra seja rema em nossas vidas, que essa palavra seja direcional, nós possamos crescer e fluir através dela. Nos dê direcionamento, nos dê, meu Pai, capacitação. Espírito Santo, nós te amamos, porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso mestre. Então que essa palavra, meu Pai, cumpra o propósito para qual ela foi determinada para esse dia de hoje, transformando e mudando as direções, vidas completamente, trazendo vida onde estiver morto, trazendo vida aos nossos corações, trazendo vida às nossas emoções que estiverem mortas, no Senhor Jesus. Pai, que nós possamos sair daqui renovados e restaurados, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Mais uma vez aplauda ao Senhor. Ele é a vida. João 11, versículo 25. João 11, versículo 25 diz assim: Eu sou, disse-lhe Jesus. Quem disse? Jesus. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Crês isto? Em uma versão, outra versão de tu crês nisso? É uma
Jesus está dizendo assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei na ocasião ali, mas talvez houve alguma dúvida, e Jesus vira para todos que estão ali, juntamente com os discípulos, e diz: vocês creem nisso? No Evangelho de João, por várias vezes nós vamos ver Jesus usando essa expressão de eu sou. Por várias vezes nós vamos ver Jesus usando a expressão, essa que foi uma das declarações mais ousadas de Jesus na época. Por que mais ousadas? Porque ele estava literalmente falando que ele era um Deus, e o povo ficava aterrorizado. Até mesmo porque ele mesmo não tinha ressuscitado ainda. Ele não tinha até então vencido a morte na cruz. Então talvez você venha comigo e traga um entendimento. Você pode imaginar o que hoje é tranquilo nós ouvimos isso, mas imagina naquela época as pessoas ouvir Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor queria nos dizer, através dessas palavras, que Ele tem poder absoluto sobre a vida e sobre a morte. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: olha, sou eu que comando a vida, sou eu que comando a morte. Todos os estágios existentes da morte, Ele tem total controle. Eu queria passar por alguns pontos. Eu estava escrevendo essa mensagem e me lembrei de uma outra que puxei lá de novo de algumas coisas, então peguei algumas coisas, não sei quantos aí vai lembrar, mas o Espírito Santo quer falar nessa noite sobre nós, para nós, que Ele é a vida, amém? Amém. Então nós vamos falar de alguns pontos, rapidamente, que para nós, ou humanamente falando, talvez você olhe e fale assim: não existe chance alguma, não existe nenhuma chance para que isso volte à vida, para que isso volte a ser executável ou executado. Primeiro ponto que nós vamos falar está em Marcos 5, 21, ou 22 e 23. Que diz assim: foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga do local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu em prantos com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Primeiro ponto que eu quero que nós observamos aqui, antes de seguir, é que nós podemos entender, que quando o dirigente da sinagoga ele chega até Jesus, a filha dele ainda estava viva, ela não estava morta. Nesse primeiro contato, ele chega e fala com Jesus claramente: olha, minha filha está à beira da morte, ela não está morta, mas venha e põe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Ou seja, ela estava em uma situação onde ela não teria chance alguma de sobreviver. Mas olha o que acontece no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, chamaram Jairo e falaram com ele: olha, Jairo, sua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre, não adianta mais chamar o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus interrompe a conversa e não dá atenção àquelas notícias, volta para Jairo e fala assim: não temas, tão somente continue crendo. E aí percorre a história, e no versículo 41
fala que então, pegando a mão da menina, ordenou em aramaico, Talita Koum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se no leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Mais uma vez, recapitulando, a filha de Jairo, agora ela já estava morta há pouco tempo, há poucos minutos ou há poucas horas. Em questão, vamos dizer, de minutos, né? Que eles chegam e falam. Ela estava ainda dentro de casa. Ela não estava ainda em um velório, porque ela tinha acabado de morrer. E a família já estava ali reunida, expressava ali os seus sentimentos mais profundos, acalentavam-se um ao outro, dizendo: nossa, morreu, enfim, todo esse ambiente de tristeza inicial, de quando se recebe a notícia da perda. Os parentes estavam ali, os amigos estavam ali, só que vamos entender aqui que ainda não era o velório, então não tinha ainda se espalhado a notícia para ninguém, estavam somente eles ali, quem estava sabendo da notícia. Só que o Senhor fez questão de parar a morte no começo dela. Então, o primeiro estágio que Jesus tem poder, ele tem todo o poder, amém? Mas dentro da linha de raciocínio aqui, esse é o primeiro estágio. O Senhor tem poder de parar a situação ainda no começo. Isso nos ensina que o Senhor sempre existe, se existe alguma situação, alguma dificuldade que está no início, alguma tragédia, ou talvez que aconteceu há pouco tempo, o Senhor nessa noite nos está nos dizendo: olha, eu posso acabar com essa situação ainda no início. É por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de trazer de volta aquilo que se perdeu no início, mesmo que tenha pouco tempo. Às vezes o Senhor não quer que a notícia se espalhe, por ver o seu coração clamando, por ver você orando, por ver você buscando. O Senhor quer encerrar logo no início a situação que está à sua volta, antes que a notícia se espalhe. Quantas vezes nós passamos por experiências de enfrentar um problema e as pessoas à nossa volta falando negativamente? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Jesus estava conversando com Jairo e o pessoal falou: olha, não incomoda o mestre, já morreu, acabou, não existe mais chance. E o Senhor fala: peraí, somente creia. Então eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você está nesse estágio inicial de alguma coisa, o Senhor diz nessa noite: somente creia, não duvide. Se você buscou, se você orou, se você clamou, o Senhor vai te responder. O Senhor vai nos responder. Amém? Glória a Deus. Quem está aí? Amém. Segundo ponto. Jesus, do mesmo jeito que ele interrompe no começo, só que esse começo é engraçado, porque esse começo muitas das vezes já não existe mais esperança. Mesmo estando no começo, a gente olha e fala assim: não existe mais esperança, já foi o que o povo falou. Não existe mais esperança já acabou, morreu. Mas o Senhor fala assim: existe ainda assim esperança. Então, nós vamos para o segundo ponto, que às vezes é esse segundo que você está, porque Jesus interrompe a morte também no meio do caminho. Lucas 7, no versículo 11, diz assim, 11 em diante: no dia seguinte, partiu Jesus para a cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão.
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e encorajou e disse: não chores. Só uma aspas aí. Jesus está indo para essa cidade chamada Naim, e ele encontra já um cortejo fúnebre. Uma morte já está no meio, já está caminhando para se enterrar. E nesse momento, e nós podemos entender através da palavra que essa mulher não era qualquer mulher, só que ela tinha somente um filho, já era viúva, já tinha perdido o seu marido. Então ela estava ali em grande dor. E por que essa mulher não era qualquer uma? Porque existia, aqui nós acabamos de ler, que uma grande multidão da cidade, não fala os seus parentes, mas significa que ela era uma boa pessoa, amém? Porque quando a pessoa não é tão assim, morreu. Mas existia uma grande multidão acompanhando ela. E o Senhor, vendo tudo aquilo, e até então, nós vemos aqui que ninguém falou com Jesus toda a história, a não ser o Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Senhor se compadeceu dela e encorajou ela: não chores. Agora, como que Jesus chega no meio de uma situação onde para nós não existe mais opção? Já houve o velório, nós já estamos a caminho de enterrar, e chega alguém e fala assim: não chores. Eu não sei se você está no estágio de uma caminhada que para você não tem mais chance, e talvez eu virar para você essa noite e falar: não perca a fé. É a mesma coisa de eu falar: não chores. Mas não sou simplesmente o pastor Davi que está falando. O Senhor nessa noite diz assim, olha, através da sua palavra Ele está nos dizendo: olha, você está no caminho de desgraça, de sofrimento. Se você olha para o lado, você está caminhando, carregando ali um caixão que pode ser várias coisas, várias situações. Pode ser um dom, pode ser um ministério, pode ser uma profissão, pode ser um casamento, pode ser várias coisas. Pode ser a sua saúde, que você já olha para ele e fala: não tem mais jeito, eu vou viver esse resto da vida. Mas o Senhor nessa noite para no meio do caminho e diz assim: não chores. Porque no versículo 14, olha o que Jesus fala. Ele fala: não chores, e vai lá e resolve o problema. A questão é que nós, olhando para a nossa própria humanidade, quando fala, você olha e fala: não chora, você está ficando doido. Como assim não chora? E Jesus dá as costas, e a palavra diz que ele aproxima-se e toca no esquife, ou seja, toca no caixão. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Agora uma coisa me chama a atenção: ninguém abriu o caixão já estava aberto. Sabe por quê? Às vezes nós estamos caminhando, olhando para a nossa situação, a gente nem quer tampar, porque dói. Eu estou perdendo, eu perdi as minhas forças, eu estou olhando as minhas forças indo embora. Sinto minhas forças indo embora. Mas a presença me encoraja nessa hora. Então, a gente canta isso chorando, e a gente caminhando e olhando. Agora, quando Jesus toca e ele fala, simplesmente fala: ô menino, levanta, sai daí. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se foi sentado e começou a conversar. E assim Jesus pega esse jovem e devolve a sua mão. Esse é um dos textos, quando a gente olha, eu não sei se você depois lê ele, degusta ele,
Você vai ver que é um dos textos mais tocantes que a gente pode ler na Bíblia, dentre vários. Porque Jesus olha nos olhos daquela mulher e vê o sofrimento dela. E às vezes nós estamos olhando para Jesus e não estamos procurando onde está Jesus. Onde está, meu Deus? Dentro de tanta situação, tantas dificuldades. E o Senhor está olhando para os seus olhos essa noite e está vendo o seu sofrimento, está vendo a sua dificuldade. E eu não sei você, mas essa palavra nos encoraja, porque literalmente, deixa eu te falar uma coisa, nessa noite, se você está aqui, é porque se está numa caminhada e está olhando para algo que está morto na sua vida, está caminhando a caminho de enterrar, o Senhor nessa noite irá tocar no esquife, o Senhor irá tocar e dizer: levanta, jovem, situação, sai, receba a vida de Cristo, receba a vida do Senhor. Tem tantas situações, tanta gente, que com o passar do tempo perde a fé, perde a esperança e se vê numa caminhada literalmente indo para um cemitério. Só vê coisas negativas, só vê dificuldades, só vê o que não pode mais ser mudado por nós. E talvez você não acredita que no caminho do cemitério também pode ser interrompido. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai conseguir enterrar algo que o Senhor é quem deu vida. Você nunca vai conseguir enterrar uma situação que é o Senhor quem deu vida. A solução está na mão dele, a solução está na mão dele. Ele é quem disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Se eu tenho vida, sou eu que comando. Uma vez que Deus está dando vida, entenda, ninguém pode matar. E talvez você até me diga: pastor, você não está entendendo. Você está querendo me encorajar, mas a minha vida não tem mais jeito, a minha vida não tem mais. Não tem uma situação, a minha situação não tem mais jeito. Meus filhos não tem mais jeito, meu marido, minha esposa, meu trabalho, meu dom. Faltam poucos minutos para sepultar, eu já estou no final da caminhada. Mas nessa noite o Senhor vai atravessar no meio desse cortejo e vai dizer: levanta-se novamente. O Senhor vai dizer para a sepultura: ei, sou eu que sou o dono da vida, então receba a vida novamente, receba a vida novamente, receba a vida novamente. Volte para festejar. Você está a caminho chorando, ei, o Senhor te chama a festejar novamente. Existe uma festa preparada para nós, existe uma festa preparada para você. Não duvide do que o Senhor está dizendo essa noite. Então talvez você está nesse meio, nessa situação que está no meio. Quem aqui já viu Jardim do Inimigo? Jardim do Inimigo tem uma parte lá, é um teatro. Quem não viu, é muito bacana. Que o apresentador, que representa ali, faz o papel de Satanás, ele fala que tem muitos crentes que gostam do meio. Que loucura é essa, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do mundo, então ele chega no meio. Então eu vou chegar na hora que Jesus chegou. Não, tá? Jesus habita no meio, mas é porque ele está adorando, ele está lá. Pelo contrário, você tem que vir no início para receber tudo. Amém? Amém? Mas talvez você passou desse ponto. Talvez você já enterrou. Só que Jesus nessa noite ele tem um terceiro ponto. Ele interrompe a morte na sepultura. João 11, versículo 6, diz assim: contudo, quando soube que Lázaro estava doente,
ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eu vejo Jesus nos ensinando aqui que às vezes a gente tem pressa para resolver as coisas. Às vezes a gente tem pressa para ver a vida agindo. Mas o Senhor, Ele é mestre em nos ensinar a longanimidade. Ele é mestre em nos ensinar a termos paciência, a poder ouvir. Porque olha aqui, chega um recado para Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Todos conhecem a história de Lázaro? Então Lázaro era amigo de Jesus e chega para Jesus e fala: olha, Jesus, Lázaro está doente. Eu te pergunto, Jesus sabia que ele ia morrer, sim ou não? Deus sabe de todas as coisas. Mas aqui fala que ele ainda ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. E talvez nós estamos chegando até Jesus e dizemos assim: olha, Jesus, eu preciso disso rápido, eu preciso da solução rápida, eu preciso que isso aconteça, eu preciso, está lá, Jesus, está lá, está precisando da tua mão, está precisando do teu agir. E Jesus está quietinho. Eu vou continuar aqui resolvendo algumas situações e depois eu vou lá. Lá no versículo 17 diz assim que ao chegar encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Faça as contas comigo. Jesus ficou 2 dias no lugar, então ele gastou 2 dias de viagem. E depois de 2 dias ele saiu. Se Jesus tivesse saído assim que ele recebeu a notícia, ele ia chegar lá e Lázaro estaria vivo, somente doente. Mas o Senhor quer nos dizer que Ele pode interromper a morte em qualquer estado. Aleluia! O Senhor quer nos dizer essa noite que não importa o estágio, Ele consegue gerar vida. Ele é o Deus da vida. Ele é a própria vida. Tanto que se você fazer a matemática e junto com a matemática você ler a Bíblia, você vai ver que Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até então Marta já viu vários milagres, Jesus curando inúmeras pessoas. E Jesus vira: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Não vamos entrar nisso agora. Mas às vezes morreu. Às vezes você olha para a sua situação e fala: acabou, já entendi. E de repente Jesus chega hoje diante de você. E você fala assim: Jesus, isso aí está morto. Já não existe mais alternativa. Acabou. Talvez você está dizendo isso para alguma situação. Não existe mais solução. Eu já enterrei. Já está até enterrado, Jesus. Vamos partir para outra. Vamos partir para outra situação. Se o Senhor tivesse vindo antes, Jesus, sabe? Se o Senhor tivesse vindo 2 dias atrás, talvez até teria ainda solução. Mas agora já não dá mais. Agora acabou. Não existe mais solução. Não sei se você está entendendo, mas Jesus nessa noite está aqui, está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ainda que estiver morto, vai viver. Ainda que para você não existe solução, ei, eu sou a solução. Não se preocupe se você enterrou ou se você deixou de enterrar. Quando Ele chega, a vida chegou. Porque foi isso que Ele esclarece lá no versículo 25. Ele esclareceu e Jesus diz assim: olha, eu sou. Ei, entenda. Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso com você já há muito tempo. Preste atenção, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que você morra,
E se você vive e crê em mim, você não morrerá eternamente, você terá vida eterna. E Jesus pergunta: crê nisso? Eu passei por alguns estágios. Jesus está dizendo: olha, eu passei por alguns estágios. Eu estive no início da morte, eu estive no meio da morte, e agora a morte já aconteceu. Mas Jesus continua dizendo: eu sou. Eu sou. Eu não sei o que essa palavra quer dizer para você essa noite, mas ele diz: eu sou. Crê nisso? Crê nisso? Talvez você venha aqui essa noite com a esperança de ouvir uma palavra, sei lá, né? Palavra de ontem, eu falei. E a palavra é: você crê nisso? Você crê que Jesus é a vida? Você crê que Ele é a vida? Que Ele pode te dar a vida? Versículo 33 fala que, sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu. Sabe o que eu vejo aqui? Maria não tinha nem palavras mais. As lágrimas falaram por ela. E talvez você está nesse estágio. Não existe mais palavras. Somente as suas lágrimas. E o Senhor diz esta noite para você: eu estou vendo as suas lágrimas. Eu estou vendo as suas lágrimas. E eu me compadeci, eu me compadeço essa noite das suas lágrimas. Sou eu quem dou vida. É difícil acreditar, sabe? É difícil acreditar quando você olha para o lado e não vê mais fôlego de vida. É difícil acreditar quando você olha para o lado e fala: não existe mais esperança. Porque todos olham para você e falam: que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude nessa caminhada, que Deus te dê uma nova estratégia, que Deus te... tudo, Deus vai te abençoar. É difícil quando você está na caminhada e você não vê mais as pessoas falando assim: o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai curar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer. Não, por quê? Porque já morreu. E as pessoas só olham e falam assim: olha, minhas condolências, você vai encontrá-la no céu. O Senhor sabe. É difícil. E nesses momentos, o que você vai dizer? Nada, só as suas lágrimas. E era assim que Maria estava. Porque a vontade de Maria, eu tenho certeza que era falar com Jesus também. Jesus, assim como Marta se expressou, ela se expressa também: Jesus. Mas talvez você olhe para Jesus diante de você e só se resta lágrimas. Mas nessa noite o Senhor olha para você, nos seus olhos, olha diante de você e se compadece e pergunta: onde você colocou? Onde você enterrou? Onde você enterrou? Aonde você colocou a sua certeza, a sua fé, a sua segurança? Aonde você colocou o seu dom? Aonde você colocou a sua fé, que você acreditava naquela palavra: eu creio? Aonde você enterrou isso? Aonde você enterrou a certeza que Deus podia curar, que Deus podia transformar, que Deus pode, perdão? Aonde você colocou a certeza que Deus ainda pode? Ele ainda diz: eu sou, eu não era,
Talvez você colocou lá no fundo das suas emoções. Talvez você colocou lá no fundo do seu medo. Eu não quero nem mexer, porque eu vou sofrer. Aonde você colocou? Jesus te pergunta nessa noite. E quando Jesus te pergunta essa noite, eu te digo a fazer o que eles fizeram. Senhor, vem ver. Talvez você não vai ter força nem para tirar a pedra. Porque quando eles chamam Jesus e dizem assim, Jesus, vem me ver, eles não tiraram a pedra. Porque na cabeça deles, Jesus só queria ver o túmulo, queria prestar condolências. Talvez eles pensaram que Jesus ia chegar lá somente e chorar. Aqui morreu. Então ninguém se preocupou e ninguém quis mesmo, porque já tinha 4 dias, já estava cheirando mal. E talvez você não quer tirar a pedra, porque você está olhando e está falando, já está cheirando mal. Só que Jesus determina para eles, fala assim, olha, tire a pedra. E a mesma Marta que disse lá, Jesus, já faz, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, se o Senhor tivesse vindo antes. Essa mesma Marta vira e fala, olha, Senhor, ele já cheira mal, já se passou 4 dias, não tira a pedra não, deixa como está. Todos nós já velamos, já choramos. E talvez essa noite você pode até me dizer isso, não, pastor, mas eu não quero mais mexer com isso. Chega. Meu Deus, já estou cansado. É muito sofrimento. Agora de novo, vou abrir, vou ver a ferida de novo, vou ver a situação de novo. Mas a Bíblia diz no versículo 41 que então eles tiram a pedra da entrada do lugar onde um homem morto estava deitado. E Jesus faz uma coisa nos ensinando, ele levanta os olhos aos céus e agradeceu. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Ele faz uma oração, que às vezes nós duvidamos, mas ele faz uma oração dizendo, Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. E eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele falando isso, ele fala, mas eu estou dizendo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que eles creiam que foi o Senhor quem me enviou. Para que eles creiam que foi o Senhor que me enviou e o Senhor que me diz. O Senhor nessa noite, Ele está falando, olha, eu estou diante do Pai, o Pai me ouve. Talvez você não tenha força para falar com o Pai, mas Ele tem, e Ele intercede por você. Talvez você não tenha força porque já está morto. Não existe mais solução, não existe mais nada, e você olha e fala, acabou. Jesus se coloca no seu lugar e diz assim, eu sei que o Senhor me ouve, Pai. Eu sei que o Senhor me ouve. E dizendo isso, Ele chama em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. No versículo 44 fala que o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo seus pés, as suas mãos atadas com faixas de linho, envolto o seu rosto com pano. Jesus orientou, retirai a faixa e deixá-los seguir. Sabe o que acontece? Quando você não vê mais esperança, quando você olha e fala, acabou, você enrola com carinho, com lágrimas.
você enrola com lágrimas. Porque você vai colocar ali, não existe mais esperança. Não precisa mais se movimentar, morreu. Mas o Senhor nessa noite traz a vida, te entrega em suas mãos novamente o seu dom, a sua certeza, a sua segurança, a sua saúde. O que você precisa? A transformação que você precisa. Te coloca em suas mãos e fala: olha, tira as faixas. Tira as faixas. Tira as faixas. Está vivo. Está vivo novamente. Entenda rapidamente que a partir do 4º dia, na tradição judaica, quando uma pessoa morria, até o 3º dia eles falavam que o espírito ainda estava nela. A partir do 4º dia não existia, não havia nenhuma possibilidade de uma pessoa ressuscitar. E aqui agora você entende por que Jesus chegou só no 4º dia. Para que aquele povo não tivesse dúvida que pode estar morto e o faço ressuscitar. Porque na cabeça de todos não existia mais nenhuma possibilidade. Quando todo mundo estiver olhando e falando: olha, não tem mais jeito, acabou. Quando todo mundo estiver olhando e falando: olha, já cheira mal, já passou da hora, já era. Não existe mais solução. Talvez você está nesse momento, nesse estágio. O Senhor se levanta para manifestar a sua glória. O Senhor se levanta para manifestar a glória, o poder e a vida. Qual que foi a pergunta que Jesus fez? Onde está sepultado? E aqui eu concluo. 3 estágios: no início, no meio e no fim. Só que nesses 3 estágios a gente olha para a nossa humanidade e fala: já era, acabou. Só que no primeiro, você ainda ora, você ainda tem força, porque está só internado, está só mancando, mas você ainda ora. No segundo, a sua fé já começa a se esvair. Mas olhando pela olho humano, quem tem uma doença terminal, que não existe mais saída, existe um estudo que comprova que todas as vezes que a pessoa descobre essa doença e olha para ela e fala: não tem mais jeito, ela morre mais rápido ainda. Porque a fé vai embora, a certeza, a segurança, desiste de si. E talvez você está desistindo de você, está desistindo da sua vida, está desistindo da presença do Senhor. E o Senhor nessa noite te diz: aonde você enterrou o seu chamado? Aonde você enterrou os seus sonhos? Aonde você enterrou aquele seu primeiro amor? Em que ponto? Onde foi que você sepultou os seus dons? Os dons que Deus te deu, sua liderança, sua santidade, sua certeza. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, faça-os lembrar, meu Pai. Faça-os lembrar aonde foi. Porque às vezes, dependendo do estágio, já faz tanto tempo que eu
tenho só uma leve lembrança. Espírito Santo, faça-os lembrar de onde foi que eles sepultaram a certeza. Espírito Santo, conduza-os, conduza as nossas vidas a lembrar aonde foi que nós colocamos, meu Pai, muitas das vezes, a certeza de uma libertação, de uma transformação, de uma cura. Aonde foi que nós enterramos, ou que começamos a duvidar, ou dizer que não existe mais chance. O Senhor está aqui, queridos. O Senhor está aqui, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E nessa noite Ele diz que Ele vai dar vida ao que estiver morto. Ele vai dar vida, Ele vai dar fortalecimento ao que estiver morto. Mostrem para Ele. Mostrem para Ele onde está. Mostrem para Ele. Apresente a Ele. O processo de libertação do povo de Israel era para eles serem livres. E Deus destrói as forças que prendiam eles, que prendiam a vida deles. E eles matam, destroem todas as situações que estavam destruindo a vida deles. Uma coisa que Deus disse foi: sacrifiquem animais. Usem o sangue como um sinal de proteção para suas casas, para que o anjo da morte não te atinja. Essa foi a direção do Senhor para aquele povo. Mas nessa noite o próprio Jesus disse: olha, eu sou o sacrifício vivo. Eu morri, eu derramei os meus sangue, eu ressuscitei, para que hoje eu pudesse te dar vida eterna, para que hoje eu pudesse te dar proteção e vida eterna. Não duvide quando Ele diz: eu sou. Reconheça que Ele é o seu Cordeiro. Talvez você quer achar algo para sacrificar, para apresentar ao Senhor como oferta, como sacrifício, para obter redenção. Não. Ele é a sua redenção. Ele é a sua redenção. O Senhor nessa noite diz e reforça para nós: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Você não veio aqui à toa, você está aqui porque eu sou a sua vida. Espírito Santo, nos envolve em uma certeza e uma segurança em Ti. Espírito Santo, mova entre nós, mova em nós, Pai. Espírito Santo, nos conduza em Yeshua HaMashiach. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que transforma. Ainda há esperança, por mais que você ache que não tem esperança, existe ainda esperança. Existe ainda esperança. Não tem palavras, então que os seus olhos falem por você, que as lágrimas rolam, porque Ele olha hoje para você dizendo: eu sou. Se coloque de pé em seu lugar.
nessa noite você tem motivo suficiente. Talvez você olhe na época e a Marta e Maria duvida, fala, Deus, mas acabou, o Senhor só quer salvar, não, já é. Mas o Senhor nos deixou isso para que hoje nós possamos ver isso e entender que o processo de ressurreição e vida já foi vencido ali na cruz. A entrega que Ele se entregou ali na cruz para que você tivesse vida já aconteceu. Isso é para embasar e para dar força ao que eu vou te dizer agora. Ainda há esperança. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Eu não faço ideia qual área da sua morte, eu não faço ideia qual área da sua vida que talvez você olhe e fala, morreu. Mas o Senhor nessa noite diz, receba vida, receba vida, receba vida, receba vida. E junto com essa vida, Ele derrama o sangue dele e diz, a morte não vai te tocar, a morte não vai te tocar. Pastor, como eu posso ter certeza disso? Crê nisso, creia. Sabe por que ele pergunta, crê nisso? Porque se tão somente você crê, se tão somente você crê, você verá a glória de Deus. Glória a Deus. Eu não vi ainda, pastor. Eu ainda não estou conseguindo ver. A única coisa que eu vejo é destruição. Crê somente. Crê somente. Ele é o rio de água viva. E Ele fala em sua palavra aqui, do seu interior flui rio de água viva. Quem flui do seu interior é o próprio Yeshua, é a própria vida.
Espírito do vivo Deus. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida em áreas aonde já está morto, em áreas aonde desistiram, aonde há uma resistência agora. Eu profetizo vida de Cristo. Eu profetizo vida de Cristo. E toda vida falsa que vem para tentar simplesmente falar, não continue, não caminhe, não tente, não adianta. Essa sim eu declaro morte essa noite. Eu declaro morte às obras das trevas. Eu declaro morte às palavras das trevas. desata os pés, desata as mãos, desata a voz, desata os olhos.
Você está aqui entre nós. E você sabe que o Senhor falou com você, tem falado com você no dia de hoje. E talvez você não está conseguindo caminhar, não está conseguindo ter vida. E um sinal dizendo assim ao Senhor: eu recebo vida, Pai. Quando Ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Eu queria te encorajar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu queria te encorajar a sair do seu lugar e dizer: eu recebo vida, Senhor. Eu recebo vida, Senhor. Eu não consigo, Pai. Eu recebo vida. Eu quero receber vida. Eu recebo vida, Pai. Eu não estou conseguindo, Pai. Mas uma voz ecoou dizendo: Lázaro, vem para fora. Nessa noite o Senhor diz: vem para fora, vem para fora.
nesse lugar, queima essa noite. Queima esse lugar de possibilidade como você quer fugir do Senhor. Queima. Quando a gente cai, um acidente, levanta rápido. Repare os danos e siga antes, siga pro alto. Olhe para Jesus. Ele é a sua chave. Um exército. É um exército. Alguém porque está batida minha alma, porque está perturbada dentro de mim. Espero no Senhor, espero, confio.
Hoje é um dia atípico, onde o Espírito Santo quis manifestar de forma diferente. O Espírito Santo quis fazer algo novo sobre nós. Espírito Santo, a porção para cada um de nós nessa casa.
Eu sei que durante os dias vocês vão notar que coisas voltaram a acontecer. Sonhos voltarão, projetos voltarão. Porque a vida de Cristo te muda essa noite. Não tenha medo do que Ele vai fazer na sua vida. Não tenha medo do que Ele vai fazer a partir de você. Amém? Estenda suas mãos direitas e diga: se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós? Quem será? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém vai impedir. Eu recebo a vida de Cristo dentro de mim. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Com a sua mão direita erguida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça você resplandecer, que você seja luz por onde você for, porque você está carregando em você a vida de Cristo. Que as pessoas sintam em você uma alegria extraordinária. Eu profetizo uma semana abençoada, guardada nas mãos do Senhor. Que independente das lutas, independente das dificuldades, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é o seu guia, é o seu mestre. Vai para a semana abençoada em nome de Jesus. Vai em paz!